Retomando, equação de segundo grau, soma e produto. Bom, aqui tem uma dedução. A dedução dessa fórmula é bem simples, né? Na verdade, como eu já disse no vídeo de apresentação, não chega a ser uma fórmula, é uma relação entre os coeficientes de uma equação polinomial, né, conhecida como relação de Girard, e, e aqui ela entra só em forma de soma e produto ainda, mas vocês verão que isso irá se expandir. E aí sim, vocês vão entender o real significado e a importância, né? Como eu disse no vídeo de apresentação, por mais simples que pareça agora, como isso será importante para que a gente resolva equações polinomiais muito mais complexas a partir dessas relações. Bom, se eu estou falando de soma de raízes, se eu estou falando de soma de raízes, deixa eu voltar aqui que eu cliquei sem querer. Pronto. Estou falando de soma de raízes, são as raízes que a gente já sabe encontrar, né, pela aula passada, através da fórmula resolutiva de Bhaskara. Delta, x1 e x2. Então, eu vou pegar o x1 e vou somar com o x2. Então, nós temos lá a expressão que a gente tem para o x1 e a expressão para o x2. Então, aqui nós temos uma soma de frações de mesmo denominador, não é necessário tirar o mínimo múltiplo comum. A gente mantém o mínimo múltiplo comum e soma os numeradores, juntando os termos semelhantes. Então, o que nós temos de semelhantes? Menos b com menos b vai resultar em menos 2b, mais raiz de delta menos raiz de delta, e esses termos são opostos, então eles vão cancelar. Então, o que sobra para a gente? Menos 2b em cima e 2a embaixo. Simplifico 2 com 2, simples, está aí, menos b sobre a. Então, a soma das raízes, menos b sobre a. Por que é importante saber a demonstração? Como eu digo para vocês sempre, né? Não aceitem matemática goela abaixo. Por quê? Porque o professor disse que é assim, ou porque está no livro que é assim. Tem uma origem, tem uma dedução. Isso é importante porque falhou a fórmula, a relação na hora da prova, você sabe a origem dela, você pode chegar nela de maneira muito tranquila. Beleza? Então vamos lá ver a fórmula do produto. Bom, de novo, fórmula do produto. Nós temos o x1 multiplicado pelo x2, e agora é uma distributiva que nós temos que fazer, começando pelo denominador aqui, que é um termo único, né, um monômio só. 2 que multiplica 2, que vai dar 4, e a que multiplica a, que vai dar a ao quadrado, que é 2a ao quadrado. Então, aqui embaixo nós temos 4a ao quadrado. Em cima, menos b multiplica menos b, vai ficar menos b ao quadrado, que vai dar b ao quadrado, por conta do sinal. Menos b que multiplica menos delta, vai ficar mais b delta. Delta, que multiplica menos b, vai ficar menos b delta. Então, está na cara que eles vão se cancelarem aqui, ó. Menos b delta mais b delta. E aí eu tenho mais com menos aqui, que vai ficar menos. E raiz de delta vezes raiz de delta vai dar raiz de delta ao quadrado, que a gente sabe que índice igual ao expoente liberta o radicando, que no caso é o nosso delta. Eu acho que está aí bem tranquilo. Então, o que sobrou nessa distributiva? Sobrou b ao quadrado menos delta. Ora, vou manter esse sinal aqui, vou abrir o parênteses, e eu sei que o delta vem de b ao quadrado menos 4ac. Delta é b quadrado menos 4ac. Então, eu vou substituir o delta por b quadrado menos 4ac. Esse sinal negativo
antes do parênteses é o sinal de oposto. Então, é o oposto de b ao quadrado, o oposto de menos 4ac, que é mais 4ac, ou, se preferir, é a distributiva do menos 1 que está aqui multiplicando lá dentro. Beleza? Bom, b quadrado menos b quadrado foi embora. Sobrou 4ac em cima e 4 ao quadrado embaixo. 4 vai com 4, 1a de baixo com 1a de cima, nós temos a fórmula C sobre A. Então, o produto das raízes, C sobre A. Soma menos B sobre A, produto C sobre A. Tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo, né? Como já dito algumas vezes, simples, simples. Por ser tão simples, às vezes não é dada a devida importância, né? E aí depois esse conceito faz falta, certo? Então nós temos aqui uma expressão que representa uma equação do segundo grau, que nós vamos estudar também logo, logo aí, função do segundo grau, nós vamos usar os coeficientes da mesma forma, então é uma expressão muito conhecida pela gente, a gente vai usar bastante. E aí, esta equação do segundo grau, ela, através dessas relações de Girard, como eu já falei para vocês, que aí vocês vão ver mais a fundo isso no terceiro ano, podem escrever a nossa equação a partir das suas raízes, que são exercícios bem interessantes. Inclusive no formulário aí eu vou deixar um para vocês. Bem interessante. Então, assim, como é que eu consigo escrever a equação a partir das raízes? Certo? Porque assim, eu quero montar uma equação que tenha raiz exemplo, que tenha raiz 3 e 5, que ela corte o eixo, faça uma parábola com concavidade para baixo. Então, eu vou bolar um exercício a partir das suas raízes. Então, assim, ó, eu quero uma parábola que corte e intercepte ali o eixo x nos pontos 3 e 5 e que tenha concavidade para baixo. Então, eu vou montar a equação a partir desta relação. Por quê? Aqui, ó, x ao quadrado menos a soma vai entrar como termo b e o produto vai entrar como o termo independente c. Então, se eu tenho as raízes, eu coloco a soma delas aqui e o produto delas aqui. Vamos ver como é que fica isso aí na prática? Então, vamos lá. Ó, exemplo 1. Determine qual é a equação do segundo grau que possui como raízes os números 3 e 4. Então, como eu acabei de dizer, eu vou montar a equação do segundo grau sabendo as suas raízes. Primeira coisa que eu vou fazer, a soma. 3 mais 4, 7. E aí é lógico que eu não vou precisar aplicar a fórmula, né? Eu já tenho as raízes, é somar. A soma das raízes, soma 3 mais 4, 7. Produto das raízes, 3 vezes 4, 12. Então, utilizando esta expressão aqui, ó, olha só como é que vai ficar fácil. X ao quadrado menos a soma, menos 7, mais o produto. Acabou. Consegui montar uma equação que tem raiz do jeito que eu quero. Legal, bacana, e vocês vão ver que é bem útil, simples e útil. Certo? Bom, continuando aqui. Exemplo 2. Agora, nós vamos encontrar as raízes através da soma e do produto da seguinte equação. Claro que a fórmula resolutiva de Bhaskara resolve qualquer tipo de equação do segundo grau, seja completa, seja incompleta. Mas, se a gente tem essa técnica de fazer pela soma e pelo produto, vai deixar o nosso processo muito mais rápido e eficiente. Então, sempre pensando nos vestibulares de alto rendimento, não é só necessário saber fazer, tem que saber fazer
da melhor maneira possível e da maneira que seja o mais rápido possível para que você consiga concluir toda a prova, certo? Então, é importante a gente treinar, mesmo já sabendo resolver pela fórmula resolutiva de Bhaskara. Então, vamos lá. Ó, aplicando a fórmula da soma e do produto. Então, eu tenho o termo A vale 1, o termo B vale menos 5 e o termo C vale 6. Então, a soma das raízes é menos o B, menos da fórmula está aqui. O B, o nosso B é negativo, dividido pelo A que vale 1. O sinal de menos com o oposto, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, a soma dá 5. O produto é o C sobre A, o C é 6, o A é 1, vai dar 6. Então, como que seria um processo que me ajudaria a pensar, né, sistematizar? Estou procurando dois números que multiplicados resultam em 6 e que se somados resultam em 5. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Em linguagem matemática, é um A vezes B que dá 6 e um A mais B que dá 5. Então, eu vou descobrir quem são esse A e esse B que representam as raízes. Eu troquei por A e por B, para que vocês não confundam com o X lá da equação, tá? Só para o A é uma raiz e o B é outra raiz, tudo bem? Então, continuando aqui, ó, a dica sempre a dica é começar pelo produto. Sempre começar pelo produto. Por quê? Através das parcelas aqui, existem muitas parcelas que resultam em 5. Muitas. E o processo pelo produto é muito mais prático e muito mais rápido e eficiente. Então, se você se perguntar assim, quais são os números que multiplicados resultam 6? Primeiro, sempre o 1, que é o elemento neutro, pelo próprio número. Sempre. 1 vezes 6 dá 6. Quais são os outros dois números inteiros que multiplicados resultam 6? 2 e 3. Aí, com estas opções em mãos, a gente se pergunta qual destas opções que somados resultam 5, certo? Já procurei as opções que multiplicados resultam em 6, agora somados resultam em 5. E aí, claramente e de uma maneira muito tranquila, a gente consegue concluir que as raízes desta equação são os números 2 e 3. Certo? Continuando, vamos resolver mentalmente alguma dessas equações para a gente ver realmente como fica prático, como fica rápido da gente resolver esse tipo de equação usando soma e produto. Então, a expressão A, olha só, antes de entrar a resposta aí, ó, a soma é menos B sobre A, ou seja, eu sei que a soma dá 3, certo? É só pegar o oposto aqui, como A é 1, a soma é 3. E o produto é 2. Quais são os números que multiplicados resultam em 2? 1 vezes 2. Pode ser 1 e 2 a raiz? Sim. 1 mais 2 dá 3? Sim. Sim. Certo? Então, é bem rápido. Tá lá na hora de um vestibular, tá fazendo a equação do segundo grau. Geralmente é uma das etapas da resolução. Nunca vai ter uma equação assim. A gente pensar num vestibular de alto rendimento, pelo menos eu nunca vi, né? Resolva a seguinte equação do segundo grau. Realmente a equação do segundo grau faz parte do problema. Então você já teve que ler, interpretar, transformar a linguagem corrente em linguagem matemática e caiu numa equação do segundo grau. Então você já levou um tempo para chegar aí. Quando você chegar aí, se você e ainda for disponibilizar mais tempo para pega o A, o B e o C, calculo o delta, calculo o x1, calculo o x2, seja talvez o seu tempo seja insuficiente para você chegar ao final da prova. Beleza? Vamos lá. Letra B. Olha lá. Menos o B é 8. Menos 8 dividido por 4, que dá a soma que dá 2. Produto é o C dividido pelo A.
menos 4 dividido por menos 4, que vai dar 1. Estou procurando dois números que multiplicados resultam em 1. 1 vezes 1. 1 vezes 1. E 1 mais 1 dá 2? Sim, nós estamos trabalhando com uma equação que existe apenas uma raiz real distinta. É aquela famosa equação que dá o nosso delta zero. E quando o delta dá zero, a gente chega no x1 e no x2. Só que a gente chega em dois números iguais, que a gente disse, já disse lá na aula passada, né, que a gente chama ela de delta igual a zero, apenas uma raiz. Por quê? Você tem duas raízes iguais, você tem apenas uma raiz real distinta. Então a solução é apenas o número 1. Essas outras aqui, ó, a única coisa que a gente precisaria fazer, tentou atrapalhar um pouco aí o nosso raciocínio, porque ele não deixou a nossa equação organizada. Então, eu vou trazer aquele menos 15 para cá, ó, vai ficar 3x ao quadrado mais 15x menos 18. O processo é o mesmo, menos b sobre a, menos 15 sobre 3, que vai dar menos 5 de soma. Produtos menos C, desculpa, C, que é menos 18. 18 dividido pelo A, que é 3, que vai dar menos 6. Olha só, olha aqui a dica. Quando você tem um produto negativo, significa que, obrigatoriamente, uma raiz é positiva, a outra é negativa. Obrigatoriamente. A gente só consegue chegar em produto negativo. Aí a gente vai lembrar da regra de sinal quando os sinais são diferentes. Então, uma raiz é positiva, outra raiz é negativa. Então, isso já ajuda bastante. Saber isso, prestar atenção neste detalhe já ajuda bastante neste processo. Se o produto é menos 6, significa que uma era positiva, outra era negativa. Aí a gente olha para a soma. Como a soma é negativa, então significa que o maior número era negativo para poder dar uma soma negativa. É a nossa regra do dinheiro. Agora, ali na soma, é a nossa regra do dinheiro. Se eu fico devendo 5, significa que eu gastei mais do que eu tinha. Beleza? Tranquilo de fazer. Cálculo mental, a ideia é a gente estar resolvendo mentalmente aí, certo? Então, cálculo mental é questão de prática, é questão de treino, é questão de ter estratégia já definida para poder criar esses algoritmos individuais, cada um vai criar o seu para poder resolver mentalmente da melhor maneira possível. Então, assim, bom, então vamos lá, vou pensar no produto. 1 vezes 6 e 2 vezes 3, certo? Do jeito que foi lá a nossa primeira. Só que 2 e 3, 2 vezes 3, nunca daria o menos 5. A não ser que fosse menos 2 e menos 3. Só que menos 2 vezes menos 3 daria 6 positivo. Então, é isso que exclui. Entenderam? Se eu pegar o menos 2 com o menos 3, ele vai dar menos 5. Só que menos 2 vezes menos 3 vai dar mais 6. Não é o nosso caso. Então, as raízes são os primeiros fatores. É 1 vezes 6. 1 vezes 6. Como eu disse, como eu estou devendo, eu gastei mais. Então, eu gastei 6, eu tinha 1, fiquei devendo 5. Raízes 1 e menos 6. Ali é a mesma coisa, só que agora está mais fácil tirar o x ao quadrado, que é o termo a, e colocar ele lá para o outro lado, para deixar tudo igual a zero. Então, ficará x ao quadrado menos 7x mais 10. Tá, então o 7 é o b, então vai ficar menos b, vai ficar 7 dividido por 1, que vai dar 7. E ficará o 10 dividido por 1, que vai dar 10. Então, estou procurando dois números que multiplicados dá 10. 1 e 10, 2 e 5. Alguém consegue pensar em outro? 1 e 10, 2 e 5. 1 e 10 somados dá 7? Em hipótese nenhuma. O 2 e 5 somados dá 7? Sim, matou, acabou. 2 e 5,
rápido e prático como deveria ser. E como sempre, vou deixar um exercício aí de desafio. É um exercício bem parecido com o que foi o da última aula. Como vocês já tiveram a explicação da última aula, eu vou insistir nesse tipo de exercício, porque eu julgo ser o exercício mais difícil que vocês poderiam encontrar para montar uma equação do segundo grau e resolver uma situação problema. Então, nós vamos treinar mais uma vez. Espero que vocês se concentrem, montem e lembrem da explicação da última aula. É uma equação algébrica. O denominador, a incógnita está no denominador, certo? Então, a partir daí, monta duas equações se precisar, depois deduz uma de dentro da outra. Ou melhor ainda, vamos aplicar o que a gente acabou de ver, que dá para resolver bem bacana. Beleza? Então vai ficar esse aí como desafio para vocês. E a orientação de estudo, apostila, caderno 2, matemática A, aula 16, página 98. Nós temos 3 exercícios bem simples, os da apostila são bem simples. Vocês vão ver que o que eu escolhi para o formulário, eles são bem mais complexos, porque você já tem uma base, que são os exercícios da apostila, já tem os exemplos desta aula. Então, quando vocês forem para os exercícios do formulário, vocês já estarão bem mais preparados para resolver os exercícios do formulário. Vocês vão ver que eles estão contextualizados em um nível muito maior do que o que nós temos na apostila, que é só para sistematizar, para a gente treinar. Beleza? Abraço. Espero vocês na live lá para a gente discutir, debater e tirar as dúvidas. Valeu!